Tem sido cada vez mais recorrente falar sobre saúde mental e que bom que a gente pode falar disso. Porque tão importante quanto cuidar do corpo é cuidar da mente e hoje a gente vai te mostrar o que a arquitetura tem a ver com isso. A gente até já fez um vídeo aqui um pouco mais técnico falando sobre o que a arquitetura tem a ver com saúde mental, mas hoje, para finalizar esse mês de setembro, setembro amarelo, né, de prevenção ao suicídio, a gente decidiu trazer algumas coisas mais práticas sobre como que a gente pode deixar os nossos espaços cada vez melhores. A gente vai aproveitar que chegou o nosso cafezinho aqui para falar então sobre os espaços de reunião, de comunhão. É muito importante que seja onde for, em casa ou no trabalho, a gente pense nesses espaços, porque a gente precisa estar em conjunto para que a gente consiga, né, estimular nossa mente, ter uma conversa, ter um momento de afeto, um momento para a gente estar assim, né, lado a lado, juntinho, e ter um momento de lazer também. Então, os espaços de comunhão, eles têm que ser pensados para isso, para a gente ter um bom despertar, né? Uma alimentação boa, agradável. A gente precisa de espaços que abracem a gente, mesmo nesses momentos onde a gente não está sozinho, né? Para a gente ter as interações sociais. E um outro elemento muito importante que atua biologicamente na gente é o sol. E ele é totalmente indispensável, porque através dessa iluminação natural, desse contato que a gente vai ter com a luz solar, que a gente tem a estimulação da produção de serotonina, a gente vai ter a regulação do nosso ciclo circadiano, então, nosso despertar, o nosso adormecer, tudo isso entra em ordem, na ordem natural de como o nosso funcionamento do corpo deve ocorrer por conta da iluminação. Além disso, a iluminação natural faz com que a gente se sinta mais desperto, traz mais energia para o nosso dia. Então, trabalhar com grandes aberturas para deixar a luz do sol realmente entrar dentro de casa e a gente sentir esse efeito no nosso dia a dia, ou até mesmo pensar em espaços externos, que sejam ao ar livre, para que a gente tenha esse contato e aproveite dos benefícios que o sol traz para a gente. Já vou aproveitar esse gancho, então, para trazer a natureza também para essa conversa. Já se vem falado sobre design biofílico, né, que é a gente colocar a natureza dentro dos projetos para trazer mais bem-estar para as pessoas. É inquestionável isso, de a gente estar não só em contato com o verde, mas com água, né, como a gente se sente bem na presença de um rio, de um mar, de ouvir o barulho. A natureza traz vários estímulos para a gente. E a gente pode se aproximar mais dela, mesmo não sendo numa casa, sendo num apartamento, trazendo ela para dentro da nossa vida em forma de um vaso, de uma planta frutífera, porque assim a gente vai ver como o tempo passa, como é a ordem das coisas. Também ajuda com a questão de ansiedade, porque a gente vai entendendo o tempo das coisas. Então, plantar para poder colher depois, isso vai fazendo com que a pessoa vá aproveitando vagarosamente aqueles momentos e faça também que não seja só um aspecto de contemplação da natureza, né? Vá conseguindo ter uma atividade naquele momento e ocupando, né, a cabeça. Vou fazer um parênteses aqui agora, que não estava previsto em roteiro, mas a Leca falando eu me lembrei de algo que pode ser que complemente bem essa questão. Eu estou lendo um livro que se chama Nação Dopamina e ele fala muito sobre a questão de como que a quantidade de dopamina no nosso organismo reflete na nossa percepção de tempo. Então, os espaços influenciam muito isso. Porque se a gente está em um ambiente que ele incentiva uma atividade ou um hábito que gera um estímulo muito grande, e eles dizem que é uma gratificação instantânea, então sente aquele prazer muito rápido, como, por exemplo, ambientes que fazem com que a gente mexa mais no celular, isso faz com que a nossa percepção de tempo seja alterada, e a gente vê o tempo passar muito mais rápido do que ele está passando. Mas se a gente está em um espaço em que a gente não tem esse estímulo muito rápido, esse prazer instantâneo, tu vê realmente esses processos, tu percebe o tempo passar mais devagar, como as coisas realmente são. E eu acho que aí a gente já consegue também correlacionar com a questão de organização, que era um outro ponto que a gente ia trazer mais para frente no roteiro, mas vou aproveitar e vou adiantar, porque é o seguinte, espaços bagunçados trazem também uma desordem para a nossa mente. Mas pensa que se a gente tivesse organização dessas coisas para fazer bem à nossa vista, por exemplo, tem uma planta que ela está ali e ela precisa ser cuidada e eu coloco ela na minha rotina, no meu dia a dia, que faz parte da organização, uma organização da casa, eu vou trazer aquele estímulo, aquela atividade mais para perto de mim. E quanto mais eu desenvolver, mais eu estiver perto, mais eu vou querer ter aquele estímulo. Ou seja, o velho ditado da mente parada é a oficina do diabo, a gente vai acabar com isso, né? A gente começa a trazer atividades de bem-estar.
Então a gente precisa ter com que essas atividades do bem estejam mais próximas da gente. Por exemplo, vou organizar aqui na minha rotina do dia a dia o que me faz bem. Me faz bem pintar. Então eu vou trazer para cá um ateliê. Vai ficar no meio da sala? Vamos fazer com que fique bonito. Vamos colocar ele ali. Não, eu me sinto bem com plantar, com ter uma horta. Vamos colocar a tua horta mais perto de ti. Vamos trazer esse estímulo para que sim a gente consiga se ocupar de coisas boas. E a gente falou muito aqui a questão, principalmente voltado mais para casa, né, para o nosso ambiente residencial, mas também é muito importante a gente levar tudo isso em consideração no nosso ambiente de trabalho, porque muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, como que esse espaço ele vai abrigar as nossas necessidades, desde as mais básicas, como do ser humano, como, por exemplo, ver a luz do sol, até esses momentos de descontração que influenciam também na nossa produtividade dentro do ambiente corporativo e geram um senso de comunidade maior entre a equipe, né? Então, é sempre bom lembrar todas essas estratégias, tanto no âmbito residencial quanto no comercial. E a gente precisa cuidar do corpo e da mente, e cuidando do corpo, a gente consegue também cuidar da mente. Porque ao se exercitar, a gente consegue liberar a endorfina, o que faz muito bem para a nossa questão mental, né? A questão dos exercícios físicos pode ser trazida para dentro de casa de forma muito sutil, dependendo, né, de qual é o estilo daquela pessoa. Então, desde um espacinho para fazer uma yoga, o que já tem, né, um espaço de contemplação, que é um jardim gostoso, bonito, ou uma varanda que te permita, né, ter esse contato com a natureza. Desde uma pequena academia, gosta de fazer um pilates, alguma atividade assim. O importante é trazer para dentro dos espaços, pode ser também no espaço de trabalho, como a Maria comentou aqui, ter aquele espaço no jardinzinho, no espaço de trabalho, onde se faça um exercício laboral. É muito comum, né, as empresas fazerem, e a gente começa a achar que é besteira até entender por que é preciso, que é um momento de descompressão. Então a gente tem essa liberação da endorfina, que é algo biológico, mas a gente também tem a questão da sensação do bem-estar, do contemplar, do desopilar, né? Criar esse momento de respiro. Então, a gente pode fazer isso através de uma atividade. Consequentemente, precisa que seja um ambiente um pouco mais privativo, um pouco mais reservado. Então, pensar e aí entra de novo na organização do espaço, né? Como que os espaços vão se organizar para que a gente consiga incluir essa atividade também e já pensar ela no projeto. E quando a gente fala em espaço reservado, muitas vezes a gente pode pensar também o quanto é importante a gente ter aquele ambiente mais calmo, mais sereno, onde a gente possa fazer as várias atividades que a gente falou para se concentrar, mas minimizar a questão dos ruídos, né? Principalmente quem mora em centros urbanos, a gente tem bastante incidência de ruídos. Em alguns momentos faz com que a nossa mente não consiga focar naquilo que a gente precisa. Às vezes a gente não consegue nem se ouvir quando tem esses ruídos. Então, a gente pode pensar, né, nesse espaço de conexão, nesses espaços de conexão, ou que a sua casa seja um espaço de conexão, tentando amenizar isso. Até mesmo para a questão do trabalho, né? Quando tem muito ruído, a gente não consegue ter o foco. E isso acaba deixando a gente um pouco atordoado, poderíamos dizer assim. A gente também pode trazer para a questão dos espaços, fugindo um pouco dos ruídos, mas sons que nos agradem. Então, se eu não puder ouvir o som da natureza, ou se eu puder trabalhar com uma janela aberta que me traga o barulho de água, o barulho de pássaros, de folhas balançando, isso é muito gostoso. Mas eu também posso ir para o meu espaço interno e ser estimulada por uma boa música, ou tocar um instrumento. E para isso tudo a gente tem que ter esse equilíbrio de sons e a organização da arquitetura, a utilização de materiais que tenham um bom isolamento acústico. São coisas pequenas, às vezes, que minimizam o ruído, né? Um tapete numa sala, uma cortina, materiais estofados. Então, todos esses elementos do espaço, eles contribuem para que a gente tenha uma qualidade sonora muito melhor. Também vai interferir na questão da nossa mente. E o último ponto, que pode ser até mais clichê, porque é bem óbvio, mas a gente precisa comentar sobre esse ponto que é muito importante, é a questão das cores. Então, a gente sabe que existe a psicologia das cores, né? O que cada cor vai trazer, vai estimular de emoção. As cores mais quentes, elas têm esse aspecto de deixar a gente um pouco com estímulos maiores, enquanto as frias deixam a gente um pouco mais serenos, mais tranquilos. E claro que é sempre importante ter o equilíbrio dessas duas cores e também depender da sua personalidade, do seu estado
Então, por exemplo, um espaço de trabalho com cores muito quentes, cores muito vibrantes, pode levar até a uma exaustão pelo excesso de estímulos, né? Então, as cores já te deixam com esse cansaço visual. E além disso, tem o foco do trabalho, então são muitas informações acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que é importante a gente equilibrar a utilização das cores de acordo com as atividades e as necessidades de cada espaço. O fato é que a gente não pode ignorar a presença que os espaços têm na organização da nossa mente. Você pode observar isso na sua casa, né? Os espaços te deixam mais feliz, quais são as conexões que você gosta de fazer, quais os estímulos que você tem em cada um deles. E sim, você vai perceber que você precisa de espaços que te despertem coisas boas. Por isso que a visão da arquitetura em relação ao Setembro Amarelo, a essa preocupação com a mente, é tão importante. Eu acho que esse dado a gente já trouxe nesse outro vídeo que eu comentei lá no começo, mas sempre bom reforçar, né? Foi feita uma pesquisa que mostra que a gente, seres humanos, ficamos cerca de 87% do tempo em ambientes fechados. Então, aí a importância de a gente pensar esses ambientes para fazer com que eles sejam ambientes que vão ter um impacto positivo na nossa vida e não causar o efeito contrário, porque isso pode acontecer se for um espaço mal planejado ou que não tenha sido planejado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aqui pra gente nos comentários pra gente saber. Se quiser deixar aí sua opinião, pra gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia. Se inscreve no canal, curte, compartilha e até o próximo. Tchau, tchau. E cuidem-se.